eu sou o professor Fabrício e essa vai ser a nossa videoaula sobre as grandes navegações. Bom, para a gente começar a entender as grandes navegações, é importante a gente entender o contexto que se dá esse momento histórico. Primeiro, essas grandes navegações elas começam no século XV. Então, o que está acontecendo no mundo no século XV? Vamos entender primeiro esse contexto, e aí é muito importante a gente entender que, para falar de qualquer conteúdo de história, é importante eu entender que a história é um processo. Para eu entender que a história é um processo, eu preciso de fazer alguns recuos no tempo. Por exemplo, para entender as grandes navegações, eu preciso entender um pouquinho do que foi o feudalismo. Então eu sugiro que vocês façam uma revisão do que foi o feudalismo. Em linhas gerais, eu quero destacar o seguinte: sobre o feudalismo. No século XII, a gente teve as chamadas cruzadas, e essas cruzadas elas fizeram o renascimento comercial e urbano. Esse renascimento comercial e urbano, ele se espalhou por toda a Europa, uma Europa que estava até então fechada em feudos, exceto em alguns lugares, como Gênova e Veneza, mas de uma maneira geral era uma Europa fechada em feudos. Essa Europa estava tão fechada em feudos que os maiores comércios do mundo ela não pegava. Por exemplo, o comércio da costa leste africana. Para a gente ter uma dimensão aqui, vou abrir esse mapinha. Esse é um mapa da presença muçulmana na África. Essa região leste da África, ela estava em contato direto com o Oriente Médio, com a Ásia. Para a gente ter uma dimensão aqui, olha, no século XIII, depois de Cristo, obviamente, as cidades da costa leste da África estavam em sua maior prosperidade. Então, navios de todo o mundo oriental, como a Índia, Malásia, Indonésia, China, eram bem-vindos em seus portos, trazendo roupas, seda, algodão, cerâmica, porcelana, miçanga, tudo isso comercializando com a África, trocando em ouro e marfim. Nesse momento da história, no século XV, a Europa está à margem desse comércio. Esse comércio está chegando muito pouco na Europa. Bom, a Europa entra numa crise, que é a chamada crise do feudalismo. Essa crise tem três principais motivos: a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas, e isso vai dar o início do que a gente chama de Idade Moderna. A Idade Moderna ela tem um aspecto muito importante, que é a formação dos Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais eles têm um interesse muito grande da burguesia. Por que a burguesia tem um interesse muito grande na formação dos Estados Nacionais? A burguesia tem um interesse muito grande em unificar os reinos porque ela quer segurança para as rotas comerciais e ela quer também padronização da moeda, do comércio, dos pesos e medidas. E aí ela vai apoiar a centralização do poder nas mãos do rei. Essa é uma dica importante para a gente entender a Idade Moderna. Se no feudalismo o poder era descentralizado, estava nos feudos, nos senhores feudais, agora o poder está centralizado na mão do rei. Então, sempre que falar de Idade Moderna, lembra disso: poder centralizado na mão do rei. Bom, para formar esses estados modernos, esses reis e rainhas, obviamente, eles vão precisar de exércitos para segurar as fronteiras, né? Vão precisar de criar um aparato administrativo, jurídico e burocrático. Ou seja, eles vão começar a criar a ideia de um Estado. Bom, vamos ver aqui mais ou menos como que funcionou a criação dos estados do Reino de Portugal e o Reino de Castela. No século VIII, a gente tem uma Península Ibérica que ela está sendo dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos eles estão ali em plena expansão, que se iniciou no Oriente Médio, vai para todo o norte da África e pega a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. A partir de 1125, um nobre chamado Dom Alfonso Henriques, ele começa um processo em Portugal, que é um processo de expulsão desses muçulmanos. Isso está em consonância com as cruzadas. E aí ele vai vencer essas batalhas contra os muçulmanos, vai expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, ou mais precisamente do reino portucalense, que era o reino dele, vai unificar outros territórios ao reino portucalense e começa aí o processo de unificação do reino de Portugal, que vai se consolidar em 1385, com a dinastia dos Avis chegando ao poder. Nesse momento, a Espanha ainda era dividida em 4 grandes reinos. Se você verificar aqui, Navarra, Aragão, Castela e Granada. Então, o que vai acontecer no século XV na Espanha? Tem o casamento entre Isabel I, rainha aqui de Castela, e Fernando II do Reino de Aragão.
Esse casamento vai unificar esses dois reinos e depois eles vão anexar esses territórios. Assim, a Península Ibérica tem dois reinos unificados, centralizados, e esses dois reinos eles vão ser precursores nas grandes navegações, o que vai possibilitar que Portugal seja pioneira aqui nas grandes navegações. Bom, no século XV tem um poder centralizado com a ajuda da burguesia que tem alto interesse comercial. Esse interesse comercial, ele também não vem do nada, né? Esses produtos estão chegando na Europa, são produtos muito valiosos. Meio quilo de noz moscadas, por exemplo, comprava 7 bois na Europa. O peso da canela era quase equivalente ao peso do ouro. Mas por que é tão caro assim canela, noz moscada, açúcar? Por que esses produtos são tão caros, né? Mas a gente tem uma dimensão aqui comercial. Então, se esses produtos estão saindo aqui das ilhas do Pacífico, estão saindo muitas vezes por navios das próprias ilhas ou da China, né? Estão indo para a Índia, ou estão indo para o leste da África, ou estão indo para o Oriente Médio. Esses produtos, para chegar até o mar Mediterrâneo, tem um comércio muito grande. Então, ele chega muito caro na Europa. E aí, Portugal, já unificado, com o desenvolvimento das técnicas de navegação, sobretudo técnicas vindas do mundo árabe. Aqueles mesmos árabes que eles expulsam da Península Ibérica, eles vão aprender muita tecnologia com eles. E uma disponibilidade de capital, porque tinha um interesse muito grande da burguesia e da nobreza nessas grandes navegações. E também a gente costuma dizer que faltava áreas cultiváveis em Portugal. E Portugal, se você pegar no mapa e observar, é um ponto muito estratégico, porque é um ponto que está de saída para o Oceano Atlântico, tá? Arrisca-te no mar. Isso era um dito popular, né, que tinha em Portugal no século XV. Qual que era o imaginário europeu do século XV em relação ao mundo? A grande praça comercial da Europa era o mar Mediterrâneo. Então, o que o mundo europeu conhecia do mundo era o norte da África, a região do Oriente Médio e, claro, a própria Europa, né? E aí, nesse contexto, é importante a gente entender o imaginário europeu da época. E dentro desse imaginário, a gente tem o chamado mito de Cã. O mito de Cã, ele está na Gênesis, no capítulo 9, e ele diz mais ou menos o seguinte. Ele diz que Noé, né, depois que ele sai da arca, ele tem 3 filhos, que é o Sem, o Cã e o Jafé, e esses vão ser os responsáveis por povoar o mundo. O Noé, em determinado momento, ele vai plantar uma vinha, vai produzir vinho, vai se embriagar, e aí ele vai aparecer nu no meio da tenda. O Cã, quando vê isso, ele vai contar para os irmãos que viu aquilo. Os irmãos rapidamente vão cobrir o Noé, e o Noé, quando ele vai despertar da embriaguez, ele vai descobrir o que o Cã tinha feito, né? Que ao invés de cobri-lo, tinha ido contar para os irmãos. E aí ele vai amaldiçoar o Cã. O que tem a ver essa história? Qual que é a maldição de Cã? A maldição de Cã é o seguinte: o Jafé seria o responsável por povoar a Europa, o Sem responsável por povoar a Ásia, então aqui essa questão dos semitas vem de Sem, e Cã seria o responsável pela África, aquele que foi amaldiçoado. E os filhos de Cã seriam escravos de Jafé e de Sem. Isso vai justificar durante muito tempo a escravidão africana, que é um ponto importante para a gente entender mais lá para frente essas grandes navegações. Esse quadro aqui de 1895 é um quadro chamado A Redenção de Cã. São parênteses que eu vou fazer aqui. O que é essa redenção de Cã? No século XIX, para a gente ter uma dimensão do quanto a escravidão ainda permeava as relações no Brasil, o Modestus Brockes ele pinta esse quadro aqui dizendo o seguinte: a redenção de Cã seria o filho miscigenado, ou seja, essa é a avó, essa é a filha, perdão, essa é a avó, essa é a mãe, esse é o filho e o pai branco. Então a miscigenação fez com que o filho nascesse mais próximo ao pai branco do que a avó negra. Essa seria a redenção de Cã. E aí essa questão do Cã ela é muito importante para justificar a escravidão, seguindo os aparatos da igreja, e para a gente ter uma dimensão de como que igreja e Estado andavam juntos nesse momento. Como que se dá o início dessas grandes navegações? Primeiro a gente tem que pensar aqui, como eu já disse anteriormente, né, como que havia um desenvolvimento tecnológico aqui para essas grandes navegações acontecerem. Então, os portugueses estão pegando informações com os chineses, com os próprios muçulmanos que eles expulsam da Península Arábica, perdão, da Península Ibérica.
E aí eles começam esse momento aqui de grandes navegações, e tem uma frase que simboliza muito bem isso, né? Navegar é preciso, viver não. É muito poético, fica parecendo que a gente está querendo dizer, né, de que precisa porque navegar é algo que transcende, mas na verdade esse preciso aqui é de precisão. Navegar é uma precisão, ela tem uma matemática por trás, uma ciência por trás. Por isso que navegar é preciso, de precisão. E aí é bom a gente entender, por exemplo, os estudos das correntes marítimas. Por que, por exemplo, tem um forte em Cabo Frio? Esse forte está naquele ponto estratégico porque tem uma corrente marítima chegando até lá. Então, quando vem um inimigo, o inimigo dá de frente para o forte, porque a corrente marítima é uma exatidão, né? Então, por isso que a gente precisa entender o contexto científico da época. Esse é o mapa das grandes navegações a partir do século XV. Então, o que vai acontecer a partir do século XV aqui? Vamos pensar no passo a passo. Em 1415, Portugal faz a conquista de Ceuta. Ceuta é essa região bem pequenininha no norte da África e ela abre aqui para entrar no Mar Mediterrâneo. Esse Mar Mediterrâneo, esse comércio com o Mar Mediterrâneo vai ser interrompido rapidamente porque os turco-otomanos vão dominar aqui o antigo Império Romano do Oriente e vão dominar o Mar Mediterrâneo, vão expulsar os portugueses daqui. Então os portugueses, para entrar nesse comércio, eles vão precisar de fazer toda a costa da África para chegar até a Ásia. E isso vai se dar durante quase um século. Em 1419, eles vão chegar na Ilha da Madeira. Em 1431, na Ilha dos Açores. Essas duas ilhas aqui no Atlântico elas são muito importantes. Por quê? Porque eles vão começar a vão começar a produzir aqui açúcar. Então eles vão plantar cana-de-açúcar, né? Ou seja, monocultura, usando mão de obra escravizada vindo da África em grandes latifúndios. Essa estrutura a gente vai chamar de plantation. Vai ser uma estrutura muito parecida, aliás, é a estrutura que eles vão utilizar no Brasil a partir de 1530. Mas voltando aqui para as nossas navegações, né, costeando a África. Em 1434, o Gil Yanes ele vai ultrapassar o Cabo do Bojador. E aí, uma vez que ele ultrapassa o Cabo do Bojador, essa região aqui, ele vai conseguir entrar em toda a costa africana. E aí continua as viagens. Em 1484, o Diogo Cão ele vai estabelecer relações com o rei do Congo, e aí ele vai começar uma série de trocas de ouro, marfim com o reino do Congo, que é um reino muito bem estabelecido nessa região da África. E aí, em 1488, o Bartolomeu Dias ele consegue ultrapassar o Cabo da Boa Esperança. Uma vez que ele consegue ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, o que ele vai conseguir fazer aqui? Ele consegue chegar no Oceano Índico, ele abre a abertura para chegar no Oceano Índico. E aí, em 1492, vou voltar aqui um minutinho. Em 1494, o Vasco da Gama chega até Calicut e aí eles conseguem de fato estabelecer o objetivo inicial das grandes navegações, que é chegar no comércio asiático. Portugal e Espanha eram precursoras aqui das grandes navegações, mas até agora eu não falei dessa Espanha, né? O que está acontecendo na Espanha nesse momento? Bom, em 1492, a Espanha ela faz um acordo com um genovês chamado Cristóvão Colombo para que esse genovês chegue até esse comércio das Índias. Só que esse cara vai acabar chegando num outro lugar, que é a América. E ele não tem essa dimensão de que chegou na América. Então, a gente tem a partir de 1492 um novo continente aqui, mas as pessoas ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Bom, Vasco da Gama chegou em 1498 até as Índias, e aí Portugal manda, em 1500, Pedro Álvares Cabral para consolidar esse comércio com o Calicut. Só que também tem um probleminha na rota, e aí o Pedro Álvares Cabral acaba chegando no Brasil. Ele descobre essas novas terras, né? Ou ele, melhor dizendo, descobrir, né? Essas terras já estavam habitadas. Ele chega nessas novas terras, tem o primeiro contato com os indígenas, fica aqui cerca de 10 dias. Um documento muito importante para a gente entender nesse momento é a Carta do Peru Vaz de Caminha. Passado esses 10 dias, depois da primeira missa, aquela coisa toda que a gente vai falar lá para frente, não nessa videoaula,
ele vai terminar sua viagem para a África. Segue aqui comigo, ó, o pontinho azul. Ó, ele sai de Lisboa, chega em Cabo Verde. Cabo Verde tem um problema ali com a navegação, questão, né, climática, uma série de eventos, e ele chega em Porto Seguro. Fica 10 dias em Porto Seguro, continua a viagem até Califórnia. Essas terras na América, tem um ponto que é muito importante para a gente entender, que a gente vai falar muito dele mais para frente, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. Como que acontece esse tratado? Ele é oriundo, na verdade, de uma bula papal chamada Bula Intercoetera. O que o Papa Alexandre VI faz nesse momento? O reino de Aragão, ele pede, aliás, o reino já espanhol, né? Ele pede para o Papa para conseguir garantir a conquista dos novos territórios. Só que Portugal se sente prejudicado nisso. E aí Portugal contesta a bula papal e em 1494 ele assina esse tratado. Esse tratado diz o seguinte, que eles vão estabelecer uma linha imaginária. Então, olha, essa linha roxinha aqui é a linha do tratado do Papa Alexandre VI. A partir do Tratado de Tordesilhas, eles vão imaginar essa linha imaginária aqui, que ela fica a 370 léguas do Cabo Verde e ela vai separar basicamente as novas conquistas em a parte oeste seria para a Espanha e a parte leste seria para Portugal. Portugal aqui, ó, fica com esse pedacinho da América, que é um pedacinho muito pequenininho. A gente vai ver como que depois o Brasil vai se expandir aqui, né? Ou a colônia portuguesa da América Portuguesa vai se expandir aqui. Mas Portugal fica com toda a região costeira da África. Então, para Portugal é bem interessante esse tratado de Tordesilhas. Essa aula, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Então, para a gente concluir essa aula, o que aconteceu aqui, né? Aquela Europa que no começo do século XIV, perdão, do século XV, estava ali tentando entrar nesse comércio asiático que é altamente lucrativo, durante todo o século XV vai fazer grandes navegações pela costa da África. Essas navegações pela costa da África, elas são altamente lucrativas porque os portugueses vão estabelecendo feitorias nessa costa da África. O que são feitorias? São bases militares que também têm fins comerciais. Então eles estão comercializando ouro, marfim e pessoas escravizadas. Então, atentem-se para isso, né? Durante as navegações já começa esse comércio de pessoas escravizadas da África. Bom, e aí, durante todo o século, eles vão fazendo essas navegações até chegar no comércio das Índias, e aí eles conseguem, né, no século XVI, um domínio desse comércio, principalmente o comércio do Atlântico. A gente tem o teatro do globo terrestre aqui de 1570 que mostra bem isso. Se o mundo europeu conhecido no início do século XV era o mundo do mar Mediterrâneo, agora a gente tem um novo continente, que é a América, e esse mundo passa a ser visto em escala global. Então as grandes navegações elas vão trazer uma ideia de que o mundo é um globo, né, que tem até a circunnavegação que vai provar essa ideia do globo. Né, gente? A Terra é redonda. Bom, enfim. E aí, ela é importante também porque, a partir desse momento, a Europa vai começar a centralizar bastante esse comércio e influenciar muito o restante do mundo. Sobretudo, o que a gente vai ficar chamando depois de mundo ocidental, né? Que é a América aqui, mas isso é uma outra conversa. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos em breve. Pessoal, só para fazer uma correção aí, em algum momento eu falei a data errada da chegada do Vasco da Gama, é 1498, ok?